Ao longo da história, poucos autores impactaram tantas vidas quanto Napoleon Hill. Seu livro Pense e Enriqueça transformou anônimos em milionários, empresários em lendas e sonhadores em realizadores. Mas há algo que poucos sabem. Hill não revelou tudo de uma vez. Ele mesmo admitia que existia um segredo oculto, presente em suas páginas, mas nunca declarado de forma explícita. Um segredo tão poderoso que, segundo ele, só poderia ser compreendido por aqueles prontos para recebê-lo. Esse detalhe misterioso intrigou gerações. O que seria essa chave escondida? Por que Hill teria preferido deixar pistas em vez de explicá-lo abertamente? A resposta é simples, porque certas verdades não podem ser entregues de bandeja. Elas precisam ser descobertas por quem tem coragem de buscar. Assim, esse ensinamento permaneceu velado por décadas, despertando curiosidade e desafiando estudiosos em todo o mundo. O mais fascinante é que, ao investigar esse segredo, percebe-se que ele não é apenas um conceito, mas uma força prática, capaz de transformar completamente a vida de quem o aplica. Hill deixou intencionalmente pistas em cada capítulo de sua obra, como um código escondido entre as linhas, aguardando que o leitor atento decifrasse a mensagem. Hoje, vamos revelar esse segredo oculto e mostrar como ele pode ser aplicado na sua vida. Não como uma fórmula mágica, mas como uma lei universal, silenciosa e implacável. Prepare-se. A jornada que começa aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga a riqueza, sucesso e destino. Ao ler Pense e Enriqueça, muitos procuram fórmulas prontas, como se riqueza fosse uma receita de bolo. Mas Napoleon Hill nunca trabalhou assim. Ele afirmava que havia deixado um segredo escondido em cada capítulo, um padrão repetido, uma verdade maior disfarçada em palavras simples. O curioso é que, mesmo diante dessas pistas, a maioria dos leitores passa batida, distraída, sem perceber o que está diante de seus olhos. Hill queria despertar algo profundo. Por isso, deixou frases sutis, quase enigmáticas. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Muitos decoram a citação, mas poucos percebem que esta é apenas uma janela para o segredo maior. Ele também falava em desejo ardente, em fé aplicada e em persistência. Cada conceito parecia independente, mas na realidade estavam costurados por um mesmo fio invisível. Esse fio é o verdadeiro segredo. Está presente em cada história relatada por Hill, dos grandes empresários que construíram impérios aos inventores que mudaram o mundo. Todos tinham algo em comum, mesmo que de forma não declarada. Eles aplicavam uma lei silenciosa que os levava a transformar pensamentos em riquezas concretas. Mas Hill sabia que nem todos estavam preparados para enxergar. Era como uma chave deixada sobre a mesa, visível apenas para quem soubesse o que procurar. Ele não queria que esse poder fosse banalizado. Queria que fosse descoberto apenas pelos atentos, pelos perseverantes, pelos que realmente desejassem algo maior. Por isso, seu livro se tornou mais do que uma leitura. É um teste. Quem lê com pressa absorve apenas a superfície. Quem lê com atenção começa a juntar as peças e vislumbra o código oculto. Napoleon Hill deixava claro: nenhuma fortuna começa com dinheiro. Toda riqueza nasce de uma ideia, e toda ideia nasce de um desejo. Mas não de um desejo comum, raso ou passageiro. Ele falava de um desejo ardente, uma chama interna que consome dúvidas, preguiça e desculpas. O segredo oculto começa justamente aqui: a capacidade de transformar um simples querer em uma obsessão construtiva. Hill observou que todos os milionários que entrevistou possuíam esse traço em comum. Eles não desejavam se possível, eles desejavam de qualquer forma. Essa intensidade de propósito os fazia enxergar oportunidades onde outros viam problemas e insistir quando os demais desistiam.
O desejo ardente cria uma espécie de magnetismo invisível, capaz de atrair circunstâncias, pessoas e ideias que cooperam para a realização. A ciência moderna chama isso de foco seletivo. Quando a mente está dominada por um desejo forte, o cérebro filtra tudo o que é irrelevante e destaca apenas o que está conectado ao objetivo. É por isso que, ao decidir comprar um carro de determinada cor, você passa a vê-lo em toda parte. O mesmo acontece com a riqueza. Quanto mais você alimenta o desejo, mais sua mente encontra caminhos para concretizá-lo. Esse desejo precisa ser nutrido diariamente. Hill recomendava escrever metas em detalhes, visualizá-las, repeti-las em voz alta até que se tornassem parte do subconsciente. Não se trata de mágica, mas de programação mental. Com o tempo, o desejo deixa de ser apenas emoção e se torna comando interno, movendo cada ação rumo ao resultado. O segredo milionário começa no íntimo. É a força invisível do desejo ardente que transforma sonhos em realidades. Sem ele, nenhum hábito, nenhuma técnica. Napoleon Hill afirmava que o desejo ardente por si só não basta. Ele é a faísca inicial, mas precisa de combustível para se manter aceso. Esse combustível é a fé aplicada. Não fé cega, baseada apenas em esperança vaga, mas fé ativa, que move a pessoa a agir como se já fosse realidade. Hill descrevia a fé como o estado mental que transforma pensamentos em poder criador. A fé aplicada funciona como ponte entre o invisível e o visível. Quando alguém acredita verdadeiramente em seu propósito, cada gesto carrega convicção, cada palavra transmite autoridade e cada passo ganha firmeza. Essa confiança inabalável contagia os outros, atraindo aliados, parceiros e recursos. É por isso que os milionários que Hill estudou pareciam ter uma aura magnética. Eles acreditavam tão intensamente em seus objetivos que faziam os outros acreditarem também. O segredo oculto se revela aqui. Não basta desejar, é preciso se comportar como se já fosse dono daquilo que busca. A mente, impregnada por essa fé, começa a operar em um nível diferente. O subconsciente, programado por pensamentos repetidos de certeza, cria uma força irresistível que conduz à realização. A ciência confirma. O cérebro humano não distingue claramente entre imaginação e realidade. Visualizações intensas e afirmações consistentes criam circuitos neurais que tornam o objetivo familiar à mente. Quando isso acontece, agir em direção a ele deixa de ser estranho ou difícil e passa a ser natural. A fé aplicada é a certeza silenciosa que alimenta a persistência e dissolve o medo. É a confiança que sustenta o desejo ardente até que se materialize. Hill dizia que esse é um dos pilares invisíveis do segredo: acreditar até que se torne impossível. Napoleon Hill revelava que a mente humana é como um jardim fértil. Aquilo que se planta nela cresce, seja trigo ou ervas daninhas. O terceiro pilar do segredo oculto é a autossugestão, o processo de alimentar a mente com pensamentos conscientes até que eles penetrem no subconsciente e se tornem realidade. Hill ensinava que o subconsciente não julga nem discute. Ele apenas executa os comandos que recebe de forma repetida e carregada de emoção. É por isso que repetir afirmações não é um ritual vazio, mas uma estratégia científica. Quando você declara com convicção frases como "eu sou disciplinado", "eu atraio prosperidade", "eu já possuo a riqueza que busco", não está apenas falando para o vazio. Está instruindo o seu subconsciente a criar padrões de comportamento que sustentam essa realidade. O segredo milionário, portanto, não está apenas em desejar e acreditar, mas em reprogramar a mente todos os dias. Milionários que Hill estudou tinham o hábito de se cercar de palavras, imagens e símbolos que reforçavam seus objetivos. Criavam ambientes mentais onde o impossível parecia cotidiano. Aos poucos, essa atmosfera interna moldava atitudes externas. A neurociência moderna confirma que a repetição de pensamentos cria novas conexões cerebrais. O que antes parecia difícil ou improvável se torna natural, porque o cérebro foi treinado para aceitá-lo como verdade. É como pavimentar um caminho.
Quanto mais se percorre, mais sólido ele se torna. A autossugestão é a chave para silenciar dúvidas e instaurar uma nova identidade. Ao controlar conscientemente o que repete em sua mente, você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser arquiteto do próprio destino. É esse poder silencioso que aproxima o segredo oculto da realidade cotidiana. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas confunde informação com poder, mas ele era categórico. Conhecimento, por si só, não tem valor algum. O que transforma conhecimento em riqueza é a aplicação prática e especializada. O segredo milionário escondido em suas obras deixa claro que a mente precisa de direção. Não basta acumular livros, cursos ou ideias. É preciso organizar esse saber e aplicá-lo com foco em um propósito definido. Todos os grandes milionários estudados por Hill tinham algo em comum. Não eram necessariamente gênios, mas possuíam conhecimento especializado em sua área de atuação. Thomas Edison não sabia tudo sobre eletricidade, mas tinha um entendimento único sobre invenção e inovação. Henry Ford não dominava engenharia complexa, mas sabia organizar mentes brilhantes em torno de sua visão. O segredo estava em identificar o que realmente importava e se aprofundar nisso até criar um diferencial impossível de ignorar. A mente comum se perde na busca por saber de tudo, enquanto a mente milionária se dedica a dominar o essencial. Essa especialização gera autoridade, abre portas e atrai oportunidades. Hill ensinava que, se você não possui todo o conhecimento necessário, pode cercar-se de quem tenha. Esse foi o embrião do conceito de mastermind, usar a inteligência coletiva para preencher lacunas individuais. A ciência moderna mostra que foco profundo em uma habilidade gera excelência. E excelência é justamente o que o mercado recompensa. Não há fortuna sem valor entregue. E não há valor entregue sem conhecimento bem aplicado. O segredo milionário passa por essa chave: transformar informação dispersa em sabedoria prática. O conhecimento especializado é a ferramenta que esculpe ideias em riqueza palpável. Napoleon Hill acreditava que a imaginação era a oficina onde todos os planos de riqueza eram moldados. Mas não se tratava de sonhar sem direção. Ele falava em imaginação organizada, a capacidade de transformar imagens mentais em projetos estruturados. O segredo milionário se esconde também aqui. É a habilidade de unir criatividade com disciplina, visão com estratégia. Há dois tipos de imaginação, segundo Hill: a criadora, que gera ideias originais, e a sintética, que reorganiza conceitos existentes em novas combinações. Os grandes realizadores sabem usar ambas. Eles visualizam o que ainda não existe e, ao mesmo tempo, aplicam conhecimentos já disponíveis para dar forma à visão. Essa fusão é o que cria produtos, negócios e fortunas. Muitos desprezam a imaginação, acreditando que riqueza depende apenas de trabalho árduo. Hill desafiava essa ideia. O trabalho sem imaginação é esforço sem propósito. A mente que imagina enxerga além do óbvio, cria soluções onde outros veem problemas e encontra atalhos que a lógica comum não alcança. A ciência atual comprova que o cérebro reage a imagens mentais quase da mesma forma que reage a experiências reais. Quando você se visualiza alcançando objetivos, ativa os mesmos circuitos neurais que seriam usados ao viver a conquista. É como ensaiar mentalmente o sucesso até que se torne inevitável. O segredo oculto se revela mais uma vez. Os milionários não apenas trabalham duro, eles trabalham a partir de imagens mentais claras, vívidas e organizadas. Cada fortuna começou como um quadro na mente de alguém que ousou imaginar. Napoleon Hill observou que todos os grandes líderes de sua época possuíam um traço em comum: a capacidade de decidir com rapidez e firmeza. Ele afirmava que a indecisão é irmã da dúvida, e juntas são inimigas mortais da prosperidade. O segredo milionário se manifesta aqui como o poder de escolher um caminho,
e segui-lo com convicção, mesmo diante das incertezas. A maioria das pessoas perde oportunidades porque hesita. Espera pelo momento perfeito, consulta dezenas de opiniões e acaba paralisada pelo excesso de alternativas. Os milionários estudados por Hill agiam de forma diferente. Eles analisavam as informações disponíveis, tomavam uma decisão e permaneciam firmes até alcançar resultados. Essa postura criava uma energia de movimento que o universo parecia recompensar. A psicologia moderna confirma que a mente indecisa consome enorme energia mental e gera ansiedade. Já a decisão firme libera foco e clareza, permitindo que a pessoa concentre esforços no que realmente importa. Hill dizia que o mundo tem o hábito de abrir espaço para quem sabe para onde está indo. Decidir rapidamente não significa agir de forma impulsiva, mas sim confiar na própria visão e ter coragem de assumir riscos. O milionário entende que não existe decisão perfeita, apenas decisões sustentadas por ação consistente. Cada escolha se torna um tijolo na construção da riqueza. O segredo oculto aparece mais uma vez. Prosperidade não nasce de esperar, mas de agir. Quem hesita, permanece no mesmo lugar. Quem decide, abre portas que antes pareciam trancadas. Napoleon Hill afirmava que a maioria das pessoas desiste quando o sucesso está a um passo de distância. A persistência, para ele, era o hábito que sustentava todos os demais. O segredo milionário oculto não funciona sem essa qualidade, a capacidade de continuar avançando mesmo quando tudo parece conspirar contra. Desejo, fé, autossugestão, conhecimento e decisão só florescem se cultivados com perseverança constante. Os grandes milionários que Hill estudou eram, antes de tudo, persistentes. Eles enfrentaram falências, rejeições e críticas, mas nunca permitiram que tais obstáculos os definissem. A cada queda, levantavam-se mais fortes, usando o fracasso como lição. Persistência não é teimosia cega, mas disciplina de se manter fiel a um propósito até que o universo se curve. A ciência moderna mostra que o cérebro se adapta ao esforço contínuo. Quanto mais se persiste, mais o corpo e a mente se condicionam a suportar desafios. É como um músculo treinado pela repetição. Cada tentativa fortalece a resiliência. Hill relatava que persistência era o filtro que separava os que realmente desejavam riqueza daqueles que apenas brincavam com a ideia. Muitos querem resultados rápidos, mas poucos aceitam pagar o preço da constância. O segredo oculto, portanto, não se revela em dias ou semanas, mas na soma de anos de prática. Persistência é a chama que mantém vivo o desejo quando tudo parece apagado. É a certeza silenciosa de que o fracasso não é o fim, mas apenas um capítulo. Sem ela, nada floresce. Com ela, tudo se torna possível. Napoleon Hill cunhou um dos conceitos mais revolucionários de sua obra, o Mastermind. Ele descobriu que nenhum homem enriquece verdadeiramente sozinho. O segredo milionário também se manifesta quando mentes se unem em harmonia em torno de um propósito maior. Hill descrevia o Mastermind como a criação de uma mente invisível, resultado da cooperação entre duas ou mais pessoas alinhadas. Essa energia coletiva multiplica ideias, fortalece decisões e acelera conquistas. Os milionários estudados por Hill sabiam cultivar parcerias poderosas. Henry Ford tinha ao seu redor gênios como Thomas Edison e Harvey Firestone. Andrew Carnegie declarou abertamente que sua fortuna não viria de sua própria inteligência, mas da capacidade de reunir homens mais sábios em torno de sua visão. Esse é o verdadeiro segredo por trás de impérios. Não é apenas a genialidade individual, mas a força do pensamento coletivo. A ciência moderna explica que grupos harmonizados criam um campo de inteligência compartilhada. O cérebro humano, em sintonia com outros cérebros, gera insights que jamais surgiriam isoladamente. Isso não é apenas metáfora.
Estudos de neurociência mostram que interações sociais de qualidade estimulam criatividade e resiliência. O mastermind não é um encontro ocasional, mas uma aliança estratégica. É escolher cercar-se de pessoas que acreditam em sua visão, que o desafiam a crescer e que oferecem apoio mútuo. Esse círculo é tanto uma rede de proteção quanto uma fonte de energia. O segredo milionário oculto se completa aqui. Prosperidade não é um ato solitário, mas uma sinfonia de mentes que vibram na mesma frequência de riqueza. Napoleão Hill afirmava que o subconsciente é o elo invisível entre a mente consciente e as forças infinitas do universo. É nele que o segredo milionário encontra terreno fértil. Desejos, crenças e imagens repetidas diariamente descem para esse nível profundo da mente e, uma vez enraizados, começam a guiar cada pensamento, decisão e comportamento sem esforço consciente. O que você alimenta no subconsciente molda inevitavelmente sua realidade externa. Hill insistia que a maioria das pessoas fracassa porque permite que medos e dúvidas sejam gravados nesse campo oculto. Ansiedade, crenças de escassez e lembranças de fracassos passados ficam registradas e passam a operar como ordens silenciosas que sabotam qualquer tentativa de prosperar. O milionário, por outro lado, aprende a controlar o fluxo de pensamentos que penetram no subconsciente, escolhendo conscientemente plantar sementes de riqueza e confiança. A neurociência moderna confirma essa visão. Estudos mostram que até 95% das decisões diárias são tomadas pelo subconsciente. É como um piloto automático invisível. Quando você reprograma esse sistema interno com afirmações, visualizações e práticas diárias de foco, começa a operar no mundo real com uma nova identidade, sem esforço deliberado. Esse é um ponto crucial do segredo oculto. Prosperidade não se conquista apenas com esforço consciente, mas com a transformação silenciosa do subconsciente. É ele que atrai circunstâncias, aproxima pessoas certas e orienta decisões de forma quase mágica. Hill chamava isso de alinhar a mente com o infinito. Quem domina o subconsciente não apenas busca riqueza, ele Napoleão Hill tinha consciência de que seu trabalho não era apenas para a sua geração, mas para todos os que viessem depois. Ele espalhou sementes em suas palavras, esperando que cada mente pronta pudesse decifrar o segredo milionário oculto. Por isso, dizia que nem todos estavam preparados. Alguns leriam suas páginas como simples conselhos de motivação, enquanto outros enxergariam nelas um código capaz de transformar destinos. O legado do segredo não está apenas no que Hill escreveu, mas no que cada leitor é capaz de descobrir por si mesmo. Esse mistério fez sua obra atravessar décadas sem perder relevância. Milhares continuam a buscar esse segredo, cada um interpretando de forma única, mas sempre chegando ao mesmo ponto central. A riqueza é criada primeiro na mente, depois no mundo externo. Hill sabia que revelar isso de forma direta seria desperdiçar o poder da descoberta. Ele queria que o processo de decifrar fosse, em si, uma transformação. O legado também está nos exemplos vivos. Empresários, inventores e líderes que aplicaram seus princípios deixaram não apenas fortunas, mas impérios, inovações e mudanças sociais. Todos, em maior ou menor grau, confirmam que o segredo é real e continua a operar como uma lei invisível. A força desse ensinamento é atemporal. Enquanto novas gerações buscam atalhos e soluções fáceis, as palavras de Hill permanecem como farol. Riqueza duradoura exige disciplina mental, propósito e aplicação do segredo oculto. Esse é o verdadeiro legado, um conhecimento que não envelhece e continuará moldando futuros milionários por décadas, talvez séculos. Depois de tantas pistas, princípios e reflexões, chega o momento de compreender de forma clara o que Napoleão Hill quis esconder em suas palavras.
O segredo milionário que ele nunca escreveu diretamente é simples e ao mesmo tempo profundo. Tudo começa pelo poder de um pensamento dominado por um propósito definido e sustentado até se tornar realidade. Esse é o fio invisível que costura desejo ardente, fé, autossugestão, conhecimento, imaginação, decisão e persistência. Hill não declarou o segredo abertamente porque sabia que cada pessoa precisava vivê-lo e não apenas ouvi-lo. Um ensinamento entregue pronto demais seria esquecido, mas uma verdade descoberta dentro de si mesmo se torna impossível de apagar. O segredo oculto, portanto, não é uma fórmula mágica, mas a lei universal de que aquilo em que você pensa com intensidade e acredita com convicção, cedo ou tarde se materializa. Essa revelação não é apenas intelectual. Ela exige prática diária, alimentar a mente com imagens de prosperidade, agir em alinhamento com o propósito, cercar-se de pessoas certas e nunca desistir diante das dificuldades. É um pacto silencioso entre sua mente e o universo. O segredo milionário não foi ocultado para ser guardado, mas para ser conquistado por aqueles dispostos a buscá-lo. Agora, ele está diante de você. A pergunta que permanece é: você terá coragem de aplicá-lo? A riqueza não começa